O medo. Todos nós temos medo. O medo está no interior da nossa alma. Nós trazemos no campo inconsciente medos. Tem um amigo que é karateca, faixa preta, ele tem medo de barata. Seria cômico se não fosse sério. Você viu um karateca, faixa preta, quando vê uma barata ele fica louco. Ele entra em painéis de pressão psicológica, emocional, batimento cardíaco, por causa de uma barata. O medo está no interior de nossas almas e ele é incompreensível em muitos momentos. Esse medo, às vezes, quando atinge determinados painéis mais graves, eles podem ser chamados de estados fóbicos, é de fobia. A fobia gera uma desarticulação completa e o desespero vem. Quando é fobia, lugar fechado, por exemplo, o estúdio tem que estar no lugar fechado, do som e tal, luz. Então nós estamos num estúdio, está tudo fechado. Se a pessoa tiver claustrofobia, é um momento difícil, porque ele não vai ficar sossegado enquanto não abrir uma fresta qualquer. De onde vem isso? Vem nos paroxismos de loucura que nós trazemos. Tem determinados momentos que houve um trauma, uma fissura emocional em determinado momento da nossa vida. Esse determinado momento da nossa vida pode ser uma brincadeira de criança. Você estava lá brincando e alguém te fecha lá num quartinho escuro, você grita, entra em pavor. A partir daí, cria um trauma de lugar fechado. Todo lugar fechado volta àquela situação anteriormente registrada e você passa momentos difíceis. Quando isso ocorre, é uma vertente da psicologia você fazer uma regressão em termos de solução para a pessoa voltar às atividades normais. Talvez você vai encontrar painéis nesta vida mesmo, mas a regressão de memória para a solução de problemas de saúde pode avançar as barreiras da vida consciente e entrar numa esteira inteiramente inconsciente e para muitos incompreensíveis. Mas o importante é que, localizando nessa barreira das coisas difíceis um trauma, o profissional trabalha esse trauma e faz a pessoa ficar mais calma naquele momento em que ele demonstra uma agitação muito grande de solucionar o problema. Quando soluciona esse problema nas atividades da ciência oficial, com as técnicas profissionais devidas, de profissionais muito bem preparados para essa atividade, nós vamos encontrar a solução. A pessoa volta ao normal, pode estar em lugar fechado, não há problema nenhum, os profissionais voltam a ter uma atuação tranquila, porque foi solucionado aquele problema. Nós vamos encontrar a mesma coisa de lugar alto. A pessoa tem medo de lugar alto. Por quê? Porque às vezes caiu do berço. Nas atividades encontra um conflito dela caindo do berço. E, em razão disso, criou uma fissura que é uma fissura emocional. Aí o profissional trabalha aquilo mesmo na demonstração de estado de criança, a mamãe pegou o colinho quente e tal, e a pessoa volta ao normal. Não é? Medo de lugar público, lugar bem aberto, público, a praça, por exemplo. Novamente, vai buscar o conflito, localiza o conflito, soluciona o conflito. Por isso que você tem que ser profissionais muito bem preparados. Não é o fato de ser um psicólogo que vai fazer isso. Ele tem que ter treinamento, ele tem que ter cursos, ele tem que ter habilidades e competências nessa área. E ele consegue resolver o seu problema com a maior tranquilidade. Volta ao normal.
Nós temos o medo, portanto, na estrutura da alma. Só que nós precisamos de racionalizar. É preciso fazer uma observação se o medo é factível com aquilo que você está passando. Às vezes é ignorância. Às vezes falta para nós informações. Então você tem medo de ser operado. Meu Deus, se eu tem medo de fazer um exame qualquer naquela ressonância magnética. Tudo bem, vamos ver por que você tem medo, vamos analisar isso. Os profissionais hoje são muito competentes. Nós temos o mau aveso de achar que não podemos buscar o campo da psicologia porque eu não sou louco. Isso é ignorância. Então a pessoa, por exemplo, tem medo de ficar doente. Olha que loucura, isso é ignorância pura. Não. E outra, esse negócio de ficar fazendo exame, você, quem procura acha, eu não vou procurar, deixa acontecer. Meu Deus, nós tivemos esses dias a informação de que um grande companheiro estava com câncer, né? E na intimidade com um amigo, o amigo falou assim, mas você tem que procurar a medicina, procurar, tá. Ele falou, não vou procurar não, eu confio em Deus. Eu falei, meu filho, Deus pode agir através de um profissional, pode agir através da medicina, pode agir através da medicação, pode agir através de técnicas. Não, eu confio em Deus. Aí a pessoa contou uma história. Você sabe aquela do Henry Ford? Falei, não. Qual é? Não, a mulher estava antigamente com um carro e ninguém parava, estava na chuva, estava com problema de carro. De repente parou um carro, que era aquele Ford, né? Não sei que ano, desceu um cidadão muito bem vestido, pediu para ela se podia resolver o problema dela, levantou tal, arrumou, fechou, falou, dá partida. Deu, tá. Nossa, mas o senhor, tão bem vestido, o senhor resolveu o meu problema? O senhor conhece? Falei, não, eu que projetei esse motor, aí eu conheço, eu sou o Henry Ford. A pessoa que estava com câncer falou assim, pois é, vai chegar a qualquer momento um Henry Ford e vai dizer qual é o seu problema, porque Deus vai enviar para mim, ele vai me resolver o problema, eu estou esperando o Henry Ford. Se você não buscar a ciência através dos profissionais, sabe quando você vai encontrar um Henry Ford? Quer dizer, não vai solucionar, isso é ignorância. Ignorância pura. Então ele tem medo de ficar com câncer de próstata. Tem medo, mas não procura fazer o exame com precocidade, por determinadas convenções masculinas de que vai alterar negativamente o homem, a minha masculinidade, tal. Esses medos são medos que não solucionam, porque a qualquer embate com a verdade, com a racionalidade, você destrói estas estruturas. Então, quando você tem medo, você tem que se justificar. Por exemplo, uma amiga estava com medo porque o filho foi para a França. E agora a França está com vários companheiros lá do Oriente Médio. E, em razão disso, então ela liga para ele e fala assim, meu filho, eu vou ficar doente se você não voltar para o Brasil. Aí o filho fala para ela, mãe, eu ganho aqui 45 mil reais daí por mês. Se eu for para o Brasil, nesse clima de desemprego, talvez eu encontre um emprego de R$ 4.500 que eu devo fazer festa. O que vai acontecer se eu voltar para a senhora curar da depressão? Eu que vou entrar em depressão. As pessoas têm medo infundado de que lá pode acontecer alguma coisa e, em razão disso, a pessoa vem a sucumbir. Aqui no Brasil é que pode acontecer alguma coisa em contexto
de inimizade com violência. Então nós precisamos tirar esse medo, desvesti-lo e ter uma força probatória interior de que só acontece as coisas que você programar. Se você não programar, não vai acontecer. Se acontecer, a programação já não é sua, a programação já é do Senhor. Ora, se você é filho do Senhor e Ele fez uma programação, que você tem que passar por ela, essa programação é justa e boa. Por quê? Porque Ele é soberanamente justo e bom. Ora, a vontade dEle impere sobre a nossa vontade. Impera. E você fala isso todo dia. Pai nosso, tá? Em determinado momento, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, mas só de boca para fora. Quando a coisa aperta, você tem medo, e o medo é não confiar nele. Ele é o Senhor, Ele administra esse universo, e 1/1000 de milímetro, aumentando o nível da água, pode invadir cidades. Olha, se Deus administra o universo com uma competência fantástica, você acha que Ele não está administrando a sua vida? Está. Através do quê? Do processo da consciência. Pela consciência, Ele te vê. Pela consciência, Ele te observa. Você está analisando. E isso é bom para Ele, porque às vezes o mal é o remédio. É interessante considerar isso. O mal que é o remédio para você melhorar a sua tendência, a sua psicologia de convivência. Às vezes a gente acha que nós somos muito perfeitos. Tem um psicólogo que uma vez perguntou assim: na intimidade, pergunte para os seus familiares, através de outras pessoas, como eles observam você. Você vai ficar surpreso com o índice que você vai alcançar. Em maioria, eles te suportam. Eles te suportam. Portanto, nós sempre fazemos uma estimativa superior daquilo que nós fazemos. Mas o importante é que você não tenha medo de nada. Tem pessoas que têm medo de morrer. Olha, medo de morrer. Mas que medo mais bobo é esse? Toda noite você se prepara, toma banho, escova os dentes, põe pompom se tiver frio, coloca lá um pijama e vai dormir, assim, contando os carneirinhos, né? Quer dizer, você não tem medo para morrer e toda noite você morre, porque é bem na verdade. Vem um torpor que você não sabe de onde, e você não tem consciência. É o sono. Quando a morte vem, é um torpor que você não tem consciência e você não sabe que hora que apaga. Eu, por exemplo, já passei por isso. Uma vez eu já morri. Eu morri, literalmente, na represa de São José do Rio Preto. Eu estava com uns amigos, fomos lá para a casinha da Swift nadando, e nunca me deu aquilo, e deu naquele dia cãibra. E eu me apavorei, e subi uma vez, desci, subi a segunda, desci, na terceira visualizei minha mãe fazendo alguma coisa no fogão, e fiz uma retrocognição de rápido assim, de tudo aquilo que eu tinha vivido, e morri. Acordei lá no barranco, de ponta cabeça, e me tirando água até pelo cotovelo. E me colocaram de novo na represa, eu chorando, não queria, me colocaram na represa de novo. Para quê? Para não ter medo de nadar, pelo trauma que eu passei. E eu nunca tive medo de nadar depois dessa ocorrência, eu continuo nadando, tem até uma casa com piscina, porque eu nado. Ora, o que nós precisamos considerar? O medo é falta de enfrentamento psicológico, filosófico e religioso. Se você tiver essas três filosofias, essas três vertentes na tua vida,
você é imbatível em todos os momentos. Fala, bom, qual é o problema? Vamos resolver. Se não tiver o problema então não vai ser solucionado e ele acaba sendo uma solução. E eu vou administrar. Um velhinho estava morrendo numa praia e não tinha vela, era noite, e o filho, o netinho, pôs areia e uma brasa. Ele falou assim, oh meu Deus, morrendo e aprendendo.